screaming the holy light. O bebê de proveta nada mais é do que ultrapassar mais uma etapa da reprodução. Caminhar um pouquinho mais. Caminhar um pouquinho, chegar mais perto um pouquinho. Como se faz? A mesma coisa com o sêmen. Colhe o material, capacita os espermatozoides, separa os ruins dos bons e essa amostra vem aqui para o laboratório. Sim. Simultaneamente, a paciente nessa área ao lado faz a coleta dos óvulos. E os óvulos vêm para cá, para essa área aqui, com esses microscópios, onde o embriologista, nesses microscópios aqui, ele faz a busca dos óvulos dentro do líquido folicular que está dentro do ovário, que foi aspirado. Esses óvulos são separados, limpos, são retirados desse líquido que ele vem e são guardados nesse aparelho aqui, que é uma incubadora. Lembra que nós falamos que o espermatozoide encontra com o óvulo na trompa. Isso aqui é uma incubadora, o nome é horrível, mas na verdade é uma trompa artificial. Uma trompa artificial. A função disso aqui é manter toda a condição que existe no corpo da mulher na trompa. Então a gente consegue ficar com o embrião fora do corpo até 6 dias. A gente consegue ficar com ele aqui. Depois do 6º dia, o embrião entra na fase que ele precisa de sangue. Então ele tem que estar implantado. Tem que estar no corpo. Então ele tem que estar no corpo. Então até o 6º dia você pode ficar aqui. Existem muitas causas de infertilidade que é fundamental que esse embrião fique até o 6º dia. Existem outras causas que você não precisa disso tudo. Deu para perceber que é completamente diferente da inseminação artificial, muito mais complexo, mais complexo, porque a gente tem que usar um ambiente artificial. Antes de ir para o último tipo de tratamento, eu queria mostrar para você um tratamento que nós ajudamos a desenvolver e foi feito aqui em Campos, que é o INVO. Isso. Que é o INVO. O INVO é esse dispositivo aqui, que é muito simples. Ele funciona aproveitando toda a condição biológica de cultivo do corpo da mulher. Então, o que a gente faz no INVO? É a mesma coisa da fertilização. A gente retira os ovos e tal, o sêmen daquela forma toda que eu te expliquei, mas na hora de colocar os dois juntos, em vez de eu colocar nesse aparelho aqui, eu coloco dentro desse aparelho aqui. Esse aparelho eu coloco dentro dessa cápsula, lacro a cápsula e introduzo isso dentro da vagina. Nossa, nem Então, sabia. a vagina, ela tem a mesma condição corporal da trompa, tanto bioquímica como fisicamente. Temperatura. Exatamente. A temperatura não varia, apesar de estar no ambiente contaminado, ele é totalmente isolado, está livre da contaminação, ele está estéreo e não varia a temperatura, porque esse aparelho, toda vez que eu abro e que eu fecho, ele calibra. Ele tem que calibrar, né, para voltar à condição normal. Então, eu ganho muito com esse dispositivo em condição de cultivo, porque eu devolvo imediatamente após eu ter retirado, eu devolvo o espermatozoide e o óvulo para o ambiente que ele deveria estar. E fica quanto tempo introduzido? Fica de 3 dias. Isso está consolidado na literatura. Também ficar tirando? Não. 3 dias direto? Direto. Nós estamos fazendo aqui uma pesquisa, está terminando uma pesquisa com o pessoal da Universidade dos Estados Unidos e a UFRJ para ficar 5 dias aqui. Então, isso ainda está em pesquisa, ainda não pode usar ainda de forma corriqueira, mas breve a gente já vai poder usar com 5 dias. Sim. Por enquanto são 3 dias. 3 dias. E depois é retirado. Retirado. E retira, vem para cá. Para poder analisar. Aí o embriologista retira o embrião daqui e transfere para uma cânula fininha e entrega
ao ginecologista na outra sala. Ele introduz no útero num processo simplérrimo, igual como um preventivo, e joga o embrião lá dentro. A última etapa dos tratamentos é a microinjeção de espermatozoide. O que seria esse nome extensíssimo? Difícil. Resumidamente, a sigla é ICSI, é o mais comumente conhecido. O que seria? A mesma coisa da fertilização in vitro, capacitação, a mesma etapa. O óvulo vem para cá, o espermatozoide está aqui, só que tem uma diferença grande. Não se coloca os dois juntos para o espermatozoide resolver o problema lá dos dois namorando. Aqui o embriologista vai voltar com o óvulo e vai limpar o óvulo, tirando as células todas que vêm e voltam. Seria ainda mais complexo do que a fertilização. Isso, mais complexo. Então ele volta para cá, para essa bancada, o biólogo, né, perto do momento de fertilizar, ele limpa esse óvulo e separa, ele totalmente limpo. E uma vez limpo, ele vem para esse aparelho aqui de trás, que é a Mercedes-Benz dos laboratórios de reprodução. Esse é um micromanipulador, que é um braço de robótico. Esse lado de cá, ele prende o espermatozoide, e esse lado de cá prende o óvulo. E aí ele vai introduzir, o embriologista vai introduzir o espermatozoide ativamente dentro do óvulo. Quer dizer, o espermatozoide ele não vai precisar trabalhar para entrar dentro do óvulo. Então, nós vamos garantir a fertilização. Aquele óvulo será implantado. Vai fertilizado. E aí nós vamos ficar ainda dependendo se ele vai dividir ou não, e se ele vai ficar preso e ela vai engravidar ou não. Então, sempre essas duas últimas etapas, a divisão, a segmentação e a implantação, vai estar por conta da natureza. Isso a gente não conseguiu mudar ainda. Não conseguiu. Existe hoje muito recurso que tenta melhorar, principalmente a implantação, exames genéticos, que aí esse é só um ator da peça, né? O embrião é um ator, o outro ator é a mulher. Então a gente estuda muito o embrião, mas a mulher, essa capacidade de receber... Por que a mulher engravida de um embrião e não engravida do outro? Então isso a ciência ainda não consegue responder. E por isso que essa taxa de sucesso, ela nunca muda além dos 30%. Ela varia, a média é 30%. Dependendo do caso, ela pode ir além dos 30% ou reduzir. Menos que 30%. Um fator importante é a idade. E com isso a gente termina nosso segundo programa falando sobre infertilidade, sobre tratamentos de fertilização. Vimos aqui sobre inseminação, fertilização in vitro, microinjeção de espermatozoides, né? Tão difícil esse nome. E a gente vai fazer ainda o terceiro programa na semana que vem, falando sobre o que, doutor Francisco? Vamos falar sobre congelamento de embrião, congelamento de espermatozoide e congelamento de óvulo. Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos na semana que vem, fechando essa série sobre infertilidade, que é um assunto tão extenso, tão importante, que a gente sabe que as pacientes têm sempre tanta dúvida. Eu espero você na semana que vem, para a gente fechar esse assunto maravilhoso que é tão importante e tão interessante. Uma ótima semana para todo mundo e até a semana que vem, se Deus quiser.